Olá, doutores e doutoras da FASC e da FACIC. Mais uma vez é um prazer estar aqui com os colegas. Felizmente não podemos estar de maneira presencial. Peço desde já desculpas pelo modo rudimentar, pelo esse modo simples que estamos fazendo essas videoaulas. São as primeiras, então já vou adiantando. O material não é muito bom. Pretendo adquirir um material bem melhor para o futuro para poder fazer aulas de melhor qualidade. E volta e meia vai passar um carro aqui na frente de casa, não tem jeito, isso acontece. Ou vai ter algum barulho aqui, meu cachorro vai latir, é normal. Mas não se preocupem, vamos tocando aí do jeito que dá, com a simplicidade de sempre e com muito respeito aos colegas. A matéria de hoje versa sobre princípios. Princípios que inclusive o tema da atividade número 01 e atividade número 02 postada no AVA. Vamos lá. Princípio. A palavra princípio, ela vem do latim primus, que significa primeiro, e capium, que é a derivação do verbo latino capio, que significa considerar. Então, o que é um princípio? É algo que eu considero primeiro. Olha a importância disso. Antes mesmo da própria lei, nós temos que considerar o princípio. Por quê? É muito comum em matéria penal que uma lei entre em conflito com outra lei. Inclusive, isso não é exclusividade da área penal, é comum ao direito. Mas nós temos o chamado conflito aparente de normas, que recebe o nome técnico de antinomia. Existe uma série de resoluções para esses conflitos. Existem critérios que vão dirimir esses conflitos. O fato é que antinomia é um conflito entre uma norma e outra. O que pode acontecer? Pode acontecer durante a aplicação de uma norma penal que essa norma entre em conflito com um princípio, ou seja, com algo que é superior, algo que está acima da própria lei, algo que eu devo considerar primeiro. Nesse caso, olha o que vai acontecer. A norma penal ela não vai ter aplicabilidade àquele caso prático, em razão do quê? Dos princípios. Então, olha a importância da matéria com a qual estamos estudando. Quando surgem os princípios? Logo depois do feudalismo, houve a formação dos estados como nós o conhecemos, né? Ou bem próximo daquilo que é hoje. Porém, quando chega o império da lei, quando surge o direito posto com uma força cogente, devido a muita opressão que se viveu durante a época do feudalismo, principalmente na Europa, quando a gente começa então com a Revolução Francesa, tem-se o império das leis de forma maciça. Está estabelecido o quê? O Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele então que prega a igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Pau é pau, pedra é pedra. Mas homens e mulheres são iguais perante a lei. E isso gera o quê? Essa igualdade rígida gera desigualdade. Então, quando surge um Estado democrático de direito, nós temos a consideração não de uma igualdade formal, mas de uma igualdade essencial. Homens e mulheres são iguais na medida de suas igualdades e desiguais na medida de suas desigualdades. O que fazem os princípios, então? Eles nos ajudam nesse equilíbrio, nesse sistema de pesos e contrapesos. Então, o que é a igualdade essencial, aquela igualdade material, a que o direito busca no Estado Democrático de Direito? É considerar todos iguais de maneira equânime, na medida de suas igualdades ou desigualdades. Então, olha a força que o direito ganha. Nesse momento, então, nós consideramos, a partir da Constituição Federal de 88, nós temos firmado um perfil político constitucional brasileiro como sendo um Estado democrático de direito. Ora, da onde que nós tiramos isso? Tiramos logo do artigo 1º da Constituição Federal. Não por acaso o mais importante preceito constitucional, o mais importante artigo da Constituição é o 1º, porque ali estão os fundamentos de nosso Estado democrático de direito. Olha, presta atenção que isso cai em concurso. Volta e meia são cobrados aí em concurso quais seriam os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Já adianto, são os incisos previstos ali no artigo 1º da Constituição Federal. E olha lá o inciso número 3. O inciso número 3 prevê o respeito à dignidade da pessoa humana. Olha como sendo um dos fundamentos desse Estado Democrático de Direito. Tão grande quanto é a soberania, tão grande quanto é os demais incisos ali previstos, né? Me foge agora a memória, mas eu consulto já.
e digo a vocês: opa, aqui está. Soberania, a cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. São aí os 5 incisos. O inciso 3 é de grande importância, dignidade da pessoa humana. Então, vejam, nós formamos, então, temos na nossa cabeça agora uma ideia de uma pirâmide onde está estruturada aí a hierarquia das leis. No topo da hierarquia das leis, qual norma está? A Constituição Federal, bem maior, não por acaso, está lá no topo da hierarquia das leis. Numa camada intermediária, se a gente imaginar uma pirâmide, vamos ter uma camada grande, ali intermediária, que é formada pela legislação ordinária, que eu tenho como exemplo de lei ordinária o Código Penal, o Código Civil, a Lei de Trânsito, né? O Código de Trânsito Brasileiro, a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei Antidrogas, 11.343 de 2006, a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Então, essa é a chamada legislação ordinária, a legislação comum. Ela ocupa aquela faixa central da pirâmide da hierarquia das leis. E logo abaixo, o que nós temos? Na base da hierarquia das leis. Não as normas em sentido estrito, como são essas que acabamos de citar, mas as normas em sentido lato, são aquelas que regulamentam, que ajustam a aplicação das normas em sentido estrito, ou seja, da própria lei. Então nós temos como exemplo dessas normas aí, essas normas que formam a base da pirâmide da hierarquia das leis, os regulamentos, os decretos, as instruções normativas. Então, são normas que visam o quê? Complementar. Então, elas têm uma força cogente, sim, sem dúvida, mas elas têm como finalidade complementar ou regulamentar a legislação ordinária. E acima da legislação ordinária, a Constituição Federal. E acima da própria Constituição Federal, os princípios. Olha a força que o princípio tem, mas isso gera uma controvérsia. Como é que pode, se o nosso direito é posto, esses princípios se sobressaírem à norma penal? Por exemplo, olha, preocupado com isso, o legislador, então, ele deixou de maneira posta. Ele chegou a estabelecer na Constituição Federal 2 dos grandes princípios, dos mais importantes princípios. O princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da legalidade. Então, destes 2 grandes princípios emanam os demais. Então, veja só, como que eu fundamento a violação a um princípio? Eu fundamento a violação a esse princípio e de maneira subsidiária eu faço um direcionamento ou ao princípio da dignidade da pessoa humana ou ao princípio da legalidade, porque a violação de qualquer princípio vai estar ligada a um ou a outro. Eu fico imaginando um coração, havendo 2 lados desse coração. De um lado fica o da dignidade da pessoa humana, que é maior, e do outro lado, quase ocupando aí um espaço significativo, mas não tão grande quanto da dignidade da pessoa humana, o princípio da legalidade. E as artérias que saem desses 2 lados do coração, o que elas são? As artérias e veias. Elas são os princípios, os demais princípios que derivam ou da dignidade da pessoa humana ou da legalidade. Exemplo, da insignificância ou bagatela, que veremos logo no início. Esse deriva diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da anterioridade da norma penal. Esse deriva diretamente do princípio da legalidade. Então, nos próximos encontros, nas próximas aulas, eu vou procurar manter de maneira mais curta, eu vou tratar de maneira mais específica cada um desses princípios, dando exemplos, né? E vou procurando melhorar a imagem, tá bem? E o áudio da mesma forma. Então, doutores, peço desculpas mais uma vez pela forma rudimentar com que fiz esse vídeo, é de maneira bem breve. E olha, com relação às atividades que estão aí no AVA, não se preocupem. Lá está pedindo para fazer uma resenha, está escrito lá que é de pelo menos 5 laudas. Não há necessidade de tanto critério nesse momento, estamos aprendendo a lidar com a situação de ensino à distância. Então, o que você considerar lá como principal, como importante do estudo que fez, da orientação de estudos relacionados aos princípios, eu vou considerar, lógico que vou considerar, como se fosse lá um resumo do seu estudo. Algo assim, vamos tratar a resenha nesse primeiro momento dessa forma. E eu peço ali que você coloque 2 jurisprudências. O que são jurisprudências? São aplicações de casos práticos a
norma que você está estudando, ao conceito que você está estudando. Como que eu busco jurisprudência? De uma maneira rápida, simples. Eu jogo no Google, né, a expressão, por exemplo, princípio da insignificância, jurisprudência. Vai aparecer lá, você vai ver que são jurisprudência, são decisões dos tribunais no sentido razoavelmente constante. Pois a gente vai discutir sobre isso, se jurisprudência de primeiro grau também, se decisão de primeiro grau é considerada jurisprudência. A gente vai ver isso mais adiante, mas por hora fique com essa ideia de que jurisprudências são decisões emanadas dos tribunais no sentido razoavelmente constante. Então elas são editadas pelos tribunais. Então essas aplicações é o caso prático, que eu quero que vocês pesquisem duas para dar de exemplo. Ó, professor, verifiquei essas duas aqui, achei legal, coloquei aqui. Bom, então é um vídeo mais curto e com esse intuito. Doutores, um grande abraço, fiquem em casa. Não tem nenhuma cobrança com relação a esses vídeos, não são obrigatórios, são apenas para que possamos manter o contato. Um grande abraço a todos, mais uma vez, fiquem em casa, tomem todas as medidas acautelatórias aí para protegermos as pessoas que tanto amamos, principalmente aquelas que estão nesse momento em grupo de risco. Um grande abraço, doutores.